Senhor, fala de maneira, Senhor, particular, de maneira muito especial ao nosso coração. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmão, Salmo 116, por gentileza. Senhor Jesus. Salmo 116. Amém. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos desse Salmo 116. Aleluia. E o título dessa palavra para hoje é os sinais de sofrimento e o louvor para os dias difíceis. Os sinais de sofrimento e o louvor para os dias difíceis. Quem pegou aí, vamos dizer? Amém. Os sinais de sofrimento e o louvor para os dias difíceis. Amém. Senhor Jesus. E quem pegou, vamos ler, irmãos, do versículo ou do verso 1 ao verso 13. Senhor Jesus. Amém. Amo o Senhor, Sim. porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Sim. Inclinou para mim o Senhor. Aleluia, que Ele inclinou. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. Laços de morte Sim. me cercaram. Sim. E angústia do inferno Sim. apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Sim. Paciente e justo é o Senhor. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Certo. Volta minha alma a teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Sim. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Sim. Eu criei, portanto, falei, fugi grandemente afligido. Eu disse, se na minha perturbação todo homem é mentiroso. Pegarei ao Senhor com todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Vamos todos ler agora o versículo 13? Amém. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez, vamos mais uma vez. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos invocar, né, irmãos? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Você tomou o cálice? Tomarei o cálice. Tem que invocar o nome do Senhor, né, irmãos? Senhor Jesus. Então, irmãos, a intenção é nós compartilharmos um pouco dessa palavra. Como eu já disse, os sinais de sofrimento e o louvor para os dias difíceis. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa leitura algo realmente que nos leva a refletir a respeito de muitas coisas em nossa vida. Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Senta com sua mãe. Profeta. Não, tá comigo não, filho. Tá com sua mãe lá. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, prosseguindo aqui, esse livro de Salmos, ele tem 150
composições. 150 composições. Então nós podemos dizer que esse salmo é um corpo redatorial. E quem organizou esse salmo foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, irmãos, quem organizou esse salmo 116. Por que, irmãos? Foi o próprio Deus quem organizou esse salmo 116, é claro, assim como toda a Bíblia. Deus, irmãos, Ele usou várias pessoas, assim como uma das principais pessoas que o Senhor Deus usou foi Davi. Davi, ele escreveu cerca de 73 salmos. Muitas vezes nós achamos que todo o livro de salmos, ou seja, as 150 composições foram escritas pelo Davi, né? Pelo rei Davi. Mas na verdade, irmãos, muitos escritores foram usados para redigir, para escrever, para formar esse livro dos Salmos, o qual nós conhecemos. Então, como eu disse, uma dessas pessoas que escreveu a maior parte dos Salmos foi o rei Davi, com 73 salmos. Mas nós vemos também que cerca de 50 salmos foram escritos de forma anônima. E um desses salmos que foram escritos de forma anônima é justamente o Salmo 116. Eu não queria tocar muito nesse assunto, mas muitas pessoas que procuram estudar mais a fundo, eles dizem que essa pessoa, este homem do Salmo 116, é o rei. Eu sabia que eu ia esquecer o nome do rei. Não notei não. Mas eu sei que em dezembro o irmão Jasson ministrou a palavra falando a respeito desse rei, que foi o rei. Não. Vamos lá, a gente vai acertar. Hein? O rei Ezequias, irmãos. O rei Ezequias. Então, muitos estudiosos da Bíblia, eles acreditam que essa pessoa do Salmo 116 foi o rei Ezequias, justamente porque se acredita, irmãos, que o rei Ezequias ele vinha passando por muitos sofrimentos. O rei Ezequias vinha passando por muitas situações difíceis na sua vida. Se acredita que o rei Ezequias vinha passando por muitas tribulações na sua vida. Se acredita que o rei Ezequias chegou um tempo da sua vida que ele estava, na verdade, passando por uma fase muito difícil da sua vida. Então, muitos acreditam que esse homem, que esse salmista é o rei Ezequias. E nós vemos que o rei Ezequias, quando estava ali no leito, quando ele estava de fato para morrer, depois que ele é visitado, depois que a visita vai embora, o rei Ezequias ele se volta para a parede, ou ele se vira para a parede, ali na sua cama, e virado ali para a parede, ele faz o quê? Uma oração. E nessa oração que ele faz, irmãos, ele realmente rasga o seu coração. O ego, irmãos,
já não encontra mais lugar, já não encontra mais espaço para estar ali na vida dele, ou para se mostrar ali na vida dele. E interessante é que quando esse rei, ele se volta para a parede, ele se vira para a parede, isso tem um significado. Quando ele se volta para a parede, isso significa que ele está se voltando agora para Cristo, irmãos. E uma vez que ele se volta para Cristo, ele dá as costas para todo o resto. E esse todo o resto, irmãos, é o mundo, irmãos. Então ele se volta para Cristo e dá as costas para o mundo. Dá as costas para as coisas do mundo. Ele escolhe a Cristo e procura se desfazer de tudo aquilo que se chama mundo. Então, isso diz os estudiosos, que esse homem, o qual nós acabamos de ver aqui nessa leitura, e vamos ver alguns pontos, é o rei Ezequias. Mas seguimos aqui como uma pessoa anônima. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, vemos o forte depoimento deste homem. Nós estamos vendo um forte depoimento de uma pessoa, irmãos, que estava enferma. Enferma fisicamente, enferma espiritualmente e enferma emocionalmente, irmãos. E diante dessa palavra, eu também lembro do que nós ouvimos aqui ontem, do que foi falado ontem. Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus, irmãos, ele faz um convite para as pessoas. O Senhor Jesus, ele faz um convite para as multidões. E o Senhor Jesus, ele disse para as multidões: se alguém... Não, perdão, já é outra coisa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o convite que o Senhor Jesus, irmãos, ele fez para as pessoas. Senhor Jesus. E esse convite que ele fez, irmãos, para as pessoas, esse convite, irmãos, ele não ficou apenas naquele dia. Esse convite, irmãos, não ficou apenas, irmãos, naquele momento, naquele segundo, não, irmãos. Esse convite, ele tem se estendido, irmãos, de geração em geração, irmãos. E esse convite hoje nos alcançou, irmãos. Jesus, ele continua falando para cada um de nós: vinde a mim, irmãos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aquele que fez o convite é poderoso para cumprir com a sua palavra, irmãos. Se ele fez o convite, irmãos, ele cumpre, irmãos, e ele irá cumprir, irmãos. Aquele que fez o convite, irmãos, é fiel. Senhor Jesus. E isso, irmãos, enche o meu coração de alegria. Eu gosto muito, irmãos, dessa porção da palavra, dessa porção de Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, irmãos. É uma riqueza. Então eu aproveitei um pouco do que foi falado aqui ontem, a palavra que o irmão Jefferson ministrou, para falar aquilo que o Senhor, irmãos, ele falou ao meu coração. Tiago, venha para a igreja. Não para cumprir um rito religioso, mas venha para a igreja porque você tem uma necessidade. Irmãos, eu tenho uma necessidade, irmãos.
Se você tem uma necessidade, diga amém, irmãos. Amém. Esse amém é para o Senhor. Amém. Você que abriu a sua boca e disse amém, você disse amém, não foi para mim. Você disse amém, foi para o Senhor. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, o Senhor está ouvindo, irmãos. O Senhor está fazendo parte dessa reunião, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que em todas as reuniões o Senhor está presente. O que está faltando, irmãos, é nós tocarmos no Senhor, irmãos. O que está faltando é toque, irmãos. É isso que está faltando. Muitas vezes nós chegamos e saímos do mesmo jeito, da mesma forma que entramos aqui, irmãos. Mas não é por causa daquele que fez o convite. Não é por causa daquele que fez o convite. Como eu disse, aquele que fez o convite, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, irmãos. Ele é fiel. Talvez nós que estamos sendo infiéis. Talvez nós estamos muitas vezes realmente vindo para a igreja ou para as reuniões da igreja, cumprindo esse rito religioso. E daí nós não conseguimos, irmãos, tocar naquele que tudo pode, irmãos. Naquele que tudo pode. Jesus, irmãos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, realmente, o que muitas vezes, irmãos, está faltando em nós, irmãos, é toque. O que muitas vezes está faltando em nós, irmãos, é disposição para tocarmos no Senhor, irmãos. Senhor Jesus. Mas Ele continua dizendo, Ele continua, irmãos, fazendo o convite para mim e para você. Qual é o convite? Vinde a mim. Todos os que estáis cansados, Senhor Jesus, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa do Senhor, irmãos. Eu vos aliviarei. Essa é a promessa do Senhor. Não importa a sua condição, não importa o que você esteja passando, não importa. Não importa se você é jovem, se você é adolescente, se você é uma pessoa madura, um idoso, não importa o que você está passando. O Senhor quer simplesmente, irmãos, que você se disponha a tocar nele. Amém, irmãos? Só isso que Ele quer, irmãos. É só o toque. É só o toque. Se você conseguir tocar, você irá provar a respeito daquilo que Ele promete. Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. E eu disse ontem aqui no meu compartilhar da palavra que o irmão ministrou. Existe hoje muitas pessoas cansadas. Existe hoje muitas pessoas não apenas cansadas, mas também sobrecarregadas. Senhor Jesus. Existem muitas pessoas assim. Existem muitos irmãos assim. Eu muitas vezes estou assim. Cansado e muitas vezes sobrecarregado. Muitas vezes eu estou assim. E como eu disse, irmãos, não existe apenas uma área da nossa vida. Muitas vezes eu posso estar cansado no meu trabalho. Muitas vezes eu posso estar cansado de muitas coisas. E essas coisas, irmãos, muitas vezes podem me sobrecarregar. Assim como tem sobrecarregado muitas pessoas. Assim como muitas pessoas estão sobrecarregadas. E muitas pessoas não têm coragem de falar para ninguém com medo do julgamento. Com medo de serem julgadas.
com medo de não serem compreendidas, e guardam essas coisas para si mesmo. E eu acredito que esse salmista, irmãos, passou por isso. Eu acredito que ele passou por isso. Eu acredito, irmãos, que ele viveu isso. Eu acredito que ele passou, irmãos, por essa fase de estar cansado e sobrecarregado. E dependendo como é que eu posso dizer? Dependendo da sua posição, sem poder falar para alguém. Talvez para não mostrar fraqueza, talvez para não mostrar que é também uma pessoa humana, que sente dores, um homem de dores, um homem que sente fraqueza. Talvez para mostrar que é uma pessoa que consegue ajudar os outros, mas não quer que os outros saibam que ele também passa pelas mesmas coisas que as outras pessoas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando para o texto, no verso 3, o salmista diz: laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, tristeza. Esses aqui, irmãos, são os sintomas, irmãos, os quais ele estava passando. Os sintomas, irmãos, pelos quais ele estava vivendo. E em cada sintoma aqui, irmãos, ele se expressa com uma fala diferente. O primeiro sintoma que nós vemos aqui, que ele fala, é o sintoma da morte. O segundo sintoma, irmãos, que ele fala aqui, é o sintoma, Senhor Jesus, da angústia. O terceiro sintoma que ele fala aqui é o sintoma da tribulação. E o quarto sintoma, irmãos, que ele fala aqui é a tristeza, irmãos. Então ele se expressa dizendo: laços de mortes me cercaram. Laços aqui, irmãos, remete a armadilhas, a perigos extremos. Mas que perigos extremos eram esses que o salmista, irmãos, estava passando? Esse perigo extremo era o perigo de morte. O perigo de morte. E ele mostra aqui que ele estava preso, irmãos, nos laços de morte. Ele mostra aqui, irmãos, que ele estava preso nos cordéis da morte. Ele mostra aqui, irmãos, que ele não conseguia sair dessa situação, dessa condição de perigo extremo de morte. Senhor Jesus. E no segundo sintoma, ele diz assim: cair. Não, o segundo sintoma é o quê? Angústia. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando ele diz, ou quando ele mostra essa expressão: angústias do inferno se apoderaram de mim. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, ele sente uma sensação, irmãos, muito grande. E essa sensação, irmãos, que o salmista sente
foi de que o inferno, irmãos, havia mudado de endereço. Essa era, irmãos, a sensação que ele estava sentindo. De que o inferno havia mudado de endereço. De que o inferno, irmãos, estava dentro dele, irmãos. É por isso que ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. As angústias do inferno tomaram conta de mim. Se apoderaram de mim. Entraram em mim. Se apossaram de mim. Senhor Jesus. Essa era, irmãos, a sensação que ele estava sentindo. Então isso é algo horrível. É algo terrível, irmãos. Uma pessoa sentir, falando esses sintomas aqui, sendo que nós já ouvimos alguns outros aqui. E essas angústias, irmãos, não são apenas angústias a respeito dessa vida. Não são apenas angústias a respeito das coisas terrenais. Como eu disse, essas angústias as quais ele estava sentindo aqui eram angústias do inferno. Senhor Jesus. E eu lembrei que, acredito eu, irmãos, que a mente tem o poder de fazer todo o corpo sofrer. A mente humana, irmãos, tem o poder de fazer todo o corpo sofrer. Quando uma pessoa, irmão, rumina ou tem uma ruminação de pensamentos negativos o dia inteiro ruminando pensamentos positivos, igual ovelha, né? Nós sabemos que a ovelha rumina. Então, quando uma pessoa, irmãos, passa o dia inteiro ruminando pensamentos positivos, o que é que irá acontecer? O corpo, irmãos, irá sofrer. Eu falei como? O corpo vai sofrer isso negativo, né? Isso. Os pensamentos, a ruminação de pensamentos negativos faz o corpo sofrer. Obrigado pela ajuda. Viu? Senhor Jesus. Então, esses pensamentos fazem com que o corpo sofra. A minha ex-professora, os irmãos sabem, ela faleceu esses dias. A mente dela estava trabalhando muitas coisas negativas. A mente dela estava vivendo muitas coisas negativas. E não foi de agora. Isso que aconteceu também é de longa data. São coisas velhas, são coisas antigas. Muitas coisas, irmãos, aconteceram na vida dela. Trabalho, projetos, separação, filhos se volta para o álcool, filho separa, filho bebe, filho cai na rua embriagado. E todas essas coisas vinham para ela. Então nós vimos que eu não sabia disso, eu não lembrava na verdade mais disso. Mas alguém disse que ela já teve um outro filho que faleceu muito cedo. E daí passaram muitos anos, não é assim? E ela perde mais um filho. Mais um baque, né?
mais um baque, mais um trauma, mais uma marca, mais uma pancada. E então, irmãos, muitas coisas acontecendo. Muitas coisas aconteceram. Manchas agora começaram a sair no corpo dela. Manchas escuras. Buscou saber o que era aquilo. Não descobriu de forma alguma. Ficava estressada. Passava algum tipo de raiva. As manchas começavam a se espalhar no corpo. E ninguém entendia. Então, irmãos, isso significa que a mente dela, aqueles pensamentos, aquelas percas, aqueles traumas, fez com que uma descarga fosse lançada para o seu corpo. E o seu corpo agora passou a sentir tudo aquilo que estava na sua mente. Algo foi gerado dentro dela. Ninguém encontrou. E quando ela perde agora esse filho, aquilo que estava dentro dela se manifestou, aflorou. E quando agora ela foi buscar, descobriram que era um tumor. Fizeram um procedimento naquele caroço. Veio para casa para se recuperar. Voltou para o hospital depois de um determinado tempo. E lá no hospital novamente descobriram que aquela não era a raiz. Aquela não era a raiz. A raiz já tinha se espalhado por alguns outros órgãos do seu corpo. Já não tinha mais jeito e ela também não queria mais viver. Por que eu digo, irmãos, que ela não queria mais viver? Porque isso ela falou para mim. Nas visitas que eu fiz para ela. Nos abraços, irmãos, que eu dei nela. Vocês lembram que tempos atrás eu ministrei uma palavra falando a respeito do abraço, falando a respeito de falar sem palavras. Então, muitos abraços eu dei nela como filho que ela perdeu. E no primeiro abraço que ela me deu, ela disse que ela não queria mais viver, ela não tinha mais vontade de viver. Fui na casa dela fazer uma visita, até nesse dia estava com o Jefferson. O filho dela estaria completando anos de idade. E ela estava totalmente caída, depressiva. E eu consegui com que ela se levantasse ainda e viesse me receber. Abracei ela, dei uma palavra para ela e saí. Foi para a casa da sua irmã. A filha encontrou Ivone e pediu para eu ir lá fazer uma visita para ela. E novamente eu fui lá. Ela estava deitada, novamente perguntei para ela, e meu abraço, como é que eu vou te abraçar? Deitada? Ela falou, então é deitada mesmo. E ali dei outro abraço nela. E ali, novamente, dei uma palavra para ela, falando a respeito de uma metáfora, a metáfora do búfalo, né? E também fiz uma oração por ela. Mas, irmãos, ela já tinha realmente desistido. Oramos aqui. Deus sim podia fazer com que ela voltasse. Mas a escolha dela não era essa. Ela não queria mais estar aqui. O pensamento dela era de estar com o seu filho. E ela botou isso na sua cabeça até que ela partiu. Olha só. Eu não iria tocar nesse assunto, mas acabei falando. Por quê, irmãos? Porque é algo que está baseado na palavra. É algo que ela já vinha sofrendo há anos, irmãos. E chegou um tempo que ela não suportou mais e que ela decidiu desistir de tudo. É a melhor escolha? Não, irmãos. Não é a melhor escolha. A vida é bela. A vida é maravilhosa. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para nascer e existe um tempo também para o quê? Para sair de cena. Então, essa não é e nunca será a melhor escolha. E nessa porção aqui também, irmãos, eu lembrei do meu amigo Joilton, ou é Jailton, né?
aqui que mora aqui próximo dos irmãos. Fui na casa dele fazer uma visita para ele e também orar por ele. E ele contou a experiência que ele teve naquele dia após a cirurgia, que foi uma experiência, Jefferson, quase morte, né? Quase morte sobrenatural, EQM, uma experiência de quase morte. Então ele falou para mim, irmãos, a experiência que ele teve ali, irmãos, naquele momento em que ele estava passando realmente por uma grande tribulação, só que ele não conseguia ver por causa da sedação. E ali, irmãos, ele teve uma experiência negativa e uma experiência positiva. E a experiência positiva que ele teve, irmãos, foi que naquele momento em que ele estava apagado, ele viu um homem descer naquele quarto. E ele disse, são as palavras dele, eu não estou aqui acrescentando palavras. Ele disse que aquele homem que desceu no quarto dele estava vestido de branco, irmãos. E aquele homem falou para ele: tenha calma, tudo irá ficar bem. E aquele homem falou assim para ele: eu irei desatar todos os nós. Essa foi a palavra dele. Isso foi o que ele falou para mim. Isso foi o que ele falou para mim a respeito daquilo que o homem falou para ele. Tenha calma, tudo irá ficar bem. Eu irei desatar todos os nós. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Reaja, irmãos. Senhor Jesus. Ele cumpriu. Essa foi a experiência que esse homem teve, irmãos. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E eu chorei ouvindo isso, irmãos. Algo maravilhoso. Eu não fui incrédulo, não, irmãos. Senhor Jesus. Os olhos encheram de lágrimas. Fiquei todo arrupiado naquele momento. Senhor Jesus. E quando eu levantei para orar por ele, ele recebeu a oração. Eu falei: eu creio, porque eu vi. Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando ele, e que ele continue também tendo experiências com o Senhor, irmãos. Então, eu lembrei justamente dessa palavra, que foi o primeiro sintoma. Laços de morte me cercaram. Foi por isso que ele passou. Ou foi por essa situação que ele passou. Laços de morte. Laços de morte. Mas o Senhor chegou até ele e falou para ele: eu irei desatar todos os nós. Todos os nós. E o Senhor cumpriu, irmãos, com a sua promessa na vida daquele homem, irmãos. Ele saiu daquela situação. Ele saiu daquela condição. E ele está aí hoje, graças a Deus, e louvado seja o Senhor, para contar esse testemunho de vida. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos também que esse homem caiu em tribulação, irmãos. Nós podemos dizer que tribulação, irmãos, é a composição de todas essas coisas juntas. A tribulação, irmãos, é o estado de grande aflição. Estado de grande aflição. Ou seja, ele estava passando por tormentos de dia e de noite e de dia, sendo atormentado. Senhor Jesus. E por último, nós vemos aqui a tristeza. Senhor Jesus. A falta de alegria decorrente das aflições. Então, uma vez, irmãos, que esse homem, uma vez que esse salmista estava passando por todas essas coisas, irmãos, não existia mais alegria. Não há alegria. Mas agora nós vemos aqui uma ausência de alegria. Senhor Jesus. Ninguém fica doente, ou uma pessoa, quando ela está doente, melhor dizendo, ela não fica, né, feliz, alegre, contente. Claro que não. Então aqui essa pessoa, e um detalhe aqui diz que ela caiu em tribulação. Ela caiu em tribulação. E então, isso significa o quê? Que muitas coisas já havia
empilhado na vida dessa pessoa. Muitas coisas já havia empilhado na vida desse homem. E chegou também um determinado momento que ele mais não suportou e ele caiu. Assim como essa pessoa, a minha ex-professora, chegou também um determinado momento que ela caiu. E não conseguiu mais levantar. Não conseguiu mais se erguer. Caiu totalmente em tribulação, tristeza e partiu. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, irmãos, por esse verso 6, irmãos. Por esse verso 6 que diz o que? Eu quero ler com os irmãos. O verso 6. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler o verso 6, irmãos. Isso aqui é motivo de grande alegria, irmãos. Diz o quê? O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Aleluia, irmãos. Vamos ler novamente, irmãos. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. E Ele me salvou. E Ele te salvou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu estou aqui porque Ele me salvou. Aleluia. Você está aqui porque Ele... Glória a Deus. Senhor Jesus. Você está aqui, irmão Jason, porque Ele te salvou. Você está aqui, irmão José Domingo, porque Ele te salvou. Você está aqui, irmão Jefferson, porque Ele te salvou. Você está aqui, irmã Ivone, porque Ele te salvou. Nós estamos aqui, irmãos, porque Ele nos salvou. Se não fosse a graça dele, se não fosse por Ele, ei, minha irmã Adriele, o que seríamos de nós, irmãos? Senhor Jesus, o que seria de você? Quem era você? Quem é você hoje? Hoje eu me sinto um grande homem. Louvado seja o Senhor. Amém. Cheios de moral. Hoje eu não desanimo. Ou seja, entenda, viu, irmãos? Cheio de moral, não desanima. Por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Senhor Jesus. Amém. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E foi aqui, irmãos. E foi nesse momento que ele falou para nós entendermos melhor o verso 1. O verso 1 diz o que na sua Bíblia? Amo o Senhor e as minhas súplicas. Vamos novamente? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, Jonilson. Ele ouve. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amo o Senhor, irmãos. Ele disse. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Senhor Jesus. Você ama o Senhor? Quem ama o Senhor aqui? Aleluia. Eu acho que vocês ficam um pouco tímidos. Eu acho que vocês ficam um pouco tímidos. Quem ama o Senhor aqui, diga amém! Senhor Jesus, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, e não apenas a minha voz, mas as minhas súplicas, irmãos. E foi aqui, irmãos, nesse exato momento, Senhor Jesus, que a dor, irmãos, que o sofrimento, que a profunda escuridão, que na profunda escuridão desse homem, brotou e floresceu o cântico de vitória, irmãos. E o cântico de vitória diz assim:
porque inclinou para mim os teus ouvidos. O 2. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, então invoquei o nome do Senhor, porque o Senhor inclinou os teus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. O 13. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome, invocarei o nome, invocarei o nome do Senhor. Do Senhor. Gerou, irmãos, na sua angústia, no seu sofrimento, irmãos, gerou o cântico de vitória, irmãos. Gerou esse cântico de vitória. Senhor Jesus, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Senhor Jesus. Eu iria falar sobre o louvor agora, mas não vai dar tempo. Eu quero deixar esse espaço. Jesus é o Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Eu pensei que ia ser mais afinado, mas aleluia. Foi vai muito bem. Senhor Jesus, clamo ao Senhor, Amém. Ele ouviu a minha voz. Sim, Ele ouviu. E a minha súplica. Amém. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Sim. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei minha aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então invoquei o nome do Senhor. Realmente esse salmo aqui é maravilhoso, né? Porque ele nos dá a receita, ele nos dá o caminho de salvação. Aqui certamente não tinha mais solução humana, né? Ainda mais se fosse a história de Ezequias, que era um rei que já estava determinado por Deus que ele iria morrer, né? Então, quando vem a tribulação, na verdade, quando vem a angústia, né? Quando vem a doença, a enfermidade, como o Tiago falou, rapidamente você cai em tribulação e tristeza. Porque a mente tem o poder de acelerar as coisas, né? Se você tem pensamentos positivos, se você tem, né, essa vida, essa vibe, essa em harmonia, as coisas melhoram. Mas vocês podem perceber que quando uma pessoa recebe um diagnóstico, né, você está com tal enfermidade, aí a pessoa começa a ruminar, pensar, trabalhar naquilo, né, e aquilo ali influencia no seu corpo e às vezes acelera o processo. Mas quando você tem pensamentos bons, de fé, de esperança, de convicção, isso também já muda. Tem pessoas que às vezes estão doentes e os médicos dão, acho que não sei se é placebo, né? Aqueles remédios só de farinha mesmo, que não é um remédio verdadeiro. Mas a pessoa está acreditando que ela está tomando um remédio. E por ela acreditar que aquilo ali é um remédio, ela é curada. Né? Por quê? Foi o remédio? Não foi o remédio. Aquilo ali era só efeito placebo, ali era só a farinha mesmo, algum pozinho ali. Né? Mas a mente
ela influencia. E ela influencia para o bem e para o mal. Então, por isso que até mesmo nos momentos de aperto, nós precisamos colocar os nossos pensamentos em Deus e invocar o nome do Senhor. Saber que em Deus nós temos esperança, nós temos salvação. E a última palavra é a de Deus, né? E não a nossa situação, né? E não as circunstâncias que a gente passa. Então, invocar o nome do Senhor Jesus nos salva, né? Amém. Nos salva de tribulação, de tristeza, dos laços de morte e das angústias que se apoderam às vezes da gente, né? Vamos estar sempre invocando o nome do Senhor Jesus com fé, de coração, para que nós estejamos livres de tudo isso que vem para nos cercar, né? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O versículo 3, né? Como o mostrou, disse laços de morte me cercaram, né? Sim. Aqui, o irmão começou falando, né, do profeta Ezequiel, e falou do Davi, né? Sim. Não sabemos, né, mas só sabemos que todos os dois passou, né? Sim. Por esse laço de morte, né? Sim. Tanto Davi como o profeta Ezequiel, a ponto, né, que era uma doença, a Bíblia diz, né, e grave, né? Mas o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida para ele, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Era muita angústia, muito laço da morte, né, ali, né? Meu Só Deus. a ponto, né? O que eu também ganhei, então, foi quando o irmão Luiz falou sobre ele virar as costas, né? Senhor E Jesus. ali era como ele estava virando as costas ali, se rendendo ao Senhor e dando as costas para o mundo, né? Sim. A ponto, ali eu lembrei que o Senhor nem falou com ele, mas foi através, né, que o Senhor ouviu a oração dele, através do profeta Isaías, né? Sim. Através de Isaías o Senhor foi até ele levou Isaías até ele. Então mostra que ele estava ali, né, cheio de, não só de angústia, podia ser pecado, tudo, né? Verdade. Senhor Jesus, então hoje é para nós hoje, né? Se voltar ao Senhor. Se voltar. Amém. Né? Mas o versículo 6 diz assim: o Senhor vela pelo simples, né? Sim. E achava-me prostrado. Prostrado. E ele me salvou. Aleluia. Ali o que foi que o Senhor viu nele? Ele viu um coração de arrependimento, né? Um coração simples. Aí o Senhor voltou para ele, a ponto dele dizer assim: volta minha alma ao teu sossego, Olha né? só. E pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Aleluia. Então, é muito rica essa palavra. Volta né? minha alma para o E seu o Senhor que nós também possa ter, né? Temos nossos momentos de fraqueza, né? Mas nós precisamos ter esse se voltar ao Senhor, né? Jesus. O Senhor, ele vela e conhece o coração dos simples. É. E Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Lá também lembrou de Paulo. A frase de Paulo. Vai fazer. Todo aquele que invocar. É que ele, quando estava forte, estava fraco. E quando estava fraco, estava forte. Porque quando o homem está tendo sua força e seu vigor, ele está forte fisicamente, mas perante o Senhor ele está fraco, porque ele está confiando na sua própria força. Exemplo, o rei Ezequias, você viu essa palavra ali? Ele estava fraco, assim. Quando ele estava forte, ele não estava passando por tribulação, né? Ele estava reinando ali, governando, mas quando ele caiu na fraqueza ali, ele está forte, porque ele confiou agora não mais nele. Ele perdeu a esperança dele. Ele se voltou para a parede, voltou para Cristo, né? Então agora ele estava fraco, fisicamente aos olhos do homem, mas espiritualmente ele estava forte. Porque ele não buscou mais nele, ele se entregou. Senhor, é igual o Senhor socorre-me. Ele não tem mais força nele mesmo, né? Então essa é a parte que é o Senhor agora, ele pega. O Senhor que não se cumpriu também ali, ele veio, também foi, mas quando ele começou a olhar para as coisas do mundo, né, a tribulação na onda, né, representando as coisas do mundo, a tribulação ele afundou. Mas quando ele afundou, ele fez também como o rei Ezequiel aqui, né? Então invoquei o nome do Senhor. O 4. Então invoquei o nome do Senhor. Quando toda a tribulação, mas ele buscou socorro. Pedro, quando afundou também, ele invocou. Senhor, socorre.
Então, você pegou pela mão. Então, aí, quando eles. Aí, essa parte fala. Quando a pessoa está se sentindo forte, ele está fraco, porque ele está confiando na própria força do seu próprio braço. Mas quando ele se sente fraco, como caiu grande tribulação, como Jeremias também, né? No fundo do poço, ele também se invocou o Senhor. Sim. Toda a experiência deles, quando caiu grande tribulação, esse profeta, rei, ele invocava o nome do Senhor. Ele socorre, porque realmente agora que ele está forte, porque ele está se curvado ao Senhor e está invocando o nome do Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus ao Senhor. Amém. Graças a Deus por esta palavra, que Deus continue abençoando poderosamente a vida do nosso irmão Tiago. Amém. E a sua família. Amém. Né? Porque nós sabemos que nós viemos aqui porque nós dependemos do Senhor. Senhor Jesus, foi o tema que já se pregou ontem, né? Sim. Dependa do Senhor, né? E ele fortalecerá o E Ele fortalecerá o teu coração. Amém. Eu não estava aqui, eu estava no plantão, mas o meu espírito estava desejando, né, essa festa. Né? Porque eu estava no plantão, mas eu não vi a hora de chegar às 7 da manhã para estar aqui dependendo do Senhor. Amém. Amém. Né? E graças a Deus, né, o Senhor ele tem me fortalecido. Amém. Eu sei que eu tenho passado por muitas aflições, muitas angústias, muitas tristezas, né? Já passei também pelo vale da sombra da morte, né? No Salmo 91, mas Deus ele tinha uma obra na minha vida. Amém. Por isso que eu estou aqui, né? Porque não chegou ainda a minha hora. Né? Porque o Senhor ainda ele conta comigo aqui para uma missão aqui nessa terra e também com você, né? Como o nosso irmão ele falou aqui, né? A respeito de tudo isso que o salmista passou, né? Não vamos deixar para nós se achegar a Deus, né? Na hora difícil. Se você está passando por um momento bom, né? Busque a Deus também. Aleluia. Não vamos deixar para buscar o Senhor só nos momentos difíceis, nos momentos de dor, no momento de tristeza. Você tem um chamado e Ele também falou, vinde a mim. Né? Então, o importante que nós temos que ter esse sentimento dentro do nosso coração, de não desistir daquilo que Deus ele tem proporcionado para mim e para a sua vida. Deus, Ele já preparou tudo para mim e para você. Mas muitas das vezes é nós que estamos retardando aquelas bênçãos, aquelas promessas que Ele tem. Quando nós vimos lá no Salmista 91, ele fala assim, Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na minha Bíblia está aqui, aquele que habita no secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita, né, no secreto. Ou seja, você precisa entender e compreender que nós precisamos ter na nossa casa um lugar secreto, um quarto de guerra para guerrear contra as hostes espirituais da maldade, para que nós possamos desfazer todo esse avalanche que vem acontecendo, né, na vida dos cristãos, das pessoas, né, porque nós sabemos, irmãos, que Jesus está voltando. E tem muitas pessoas aí que estão precisando de você. Tem pessoas que estão passando pelo vale, tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoa que está atribulada, tem pessoa que está triste, precisando de uma palavra. Por que ela não vem no culto? Por que ele não vem no culto? Nós precisamos buscar o Senhor mais e mais, desesperadamente, e falar para as pessoas que nós temos um Jesus, que Ele nos guarda. Amém. Ele fala, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu, porém, Não serás aqui. se você estiver
no secreto e na sombra do Onipotente. Isso é algo para nós memorizar na nossa mente. Porque a nossa mente, ela mente. A nossa mente, ela busca. Mas nós precisamos fazer o quê? Buscar o Senhor. Porque se ontem, onde que eu estava? Onde que você estava? Nós precisamos ver onde que é que nós estamos indo. Se é para a sombra do Onipotente, ou se é fora da sombra do Onipotente. Às vezes nós distraímos e estamos sendo levados e não estamos percebendo. Então que nessa noite, irmão, que essa palavra ela venha ser ministrada também no seu coração. Amém. E você saia daqui para ministrar também no coração de outras pessoas. Né? A palavra do versículo 13, que eu leu umas 3 vezes. Amém. E hoje vocês lembram? Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Amém. Amém. Então, irmão, invoque o nome do Senhor. Amém. Na hora que você estiver passando por um momento de aflição, de perturbação, na hora que alguém vier querer te oferecer pratos, situações que lhe afastam do Senhor, invoque o nome dele. Repreenda Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus. E Jesus não fala. Amém. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Mensagem. Senhor Jesus. Amém. Sinais de sofrimento e louvor. Senhor Jesus. O salmista aqui fala, né? Sim. A angústia de sofrimento que estava passando. Senhor Jesus. E o rei Ezequias, né? Ele estava ali sofrendo. Ele teve que tomar uma decisão e virar do lado do Senhor. Amém. Em oração. Amém. Aí o Senhor ali acrescentou mais 15 anos de vida, né? Senhor Jesus, para que Ele possa estar cumprindo e organizando a tua casa, né? Senhor Jesus. Aqui no versículo 4, sim, né? Como a gente cantou um louvor, né? Invocar teu nome, né? Sim. Aqui no 4 vai dizer: então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a alma. Aí o 5: compassível, justo, é o Senhor. Amém. O nosso Deus é misericordioso, Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor, Ele não olha para a nossa condição, né? Nem a nossa situação, que nem o louvor mostrou. Sim. Senhor Jesus. Amém. Se o nosso coração for fiel e justo, como o rei Ezequias também, quando ele se voltou para o Senhor, o Senhor ali faz a obra e nós seremos salvos. Amém. Amém. E ainda o 8 vai dizer: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E o 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Senhor Jesus. Aqui veio um coração que estava arrependido, um coração que tinha se voltado para o Senhor. Então aquele rei ali, né, o rei Ezequias, o Senhor ouviu a oração dele, né? Senhor Jesus. E aqui a gente vê que esse salmista, ele também estava passando por sofrimento, né? Amém. Como o Fábio trouxe aqui, talvez o sofrimento espiritual, estava forte fisicamente, mas espiritual estava fraco, né? Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele não olha para a nossa condição, a nossa condição que nós estamos vivendo hoje. O Senhor, Ele quer o que? Só que invocar o nome dele. Amém. Quando nós invocamos o nome do Senhor, seremos salvos. Senhor Jesus. Então, glória a Deus por essa palavra. Amém. Na vida do irmão Tiago, né? Que trouxe essa mensagem, porque talvez hoje nós estamos cansados, sobrecarregados, né? Mas o Senhor, Ele é o nosso fardo leve. Então o Senhor ali, Ele nos dá aquela leveza que nós necessitamos. Nem está lá em Mateus 11, versículo 28 até o 30, né? Senhor, o jugo do Senhor é suave, né? Então o que nós temos que fazer é aprender com o Senhor e buscar o Senhor quando se pode se achar, né? Porque a palavra está se cumprindo, o Senhor está difícil. A gente vê as situações acontecendo aí no mundo afora, né? Como os irmãos devem estar sabendo. Um homem lá foi morte numa festa, e talvez o sofrimento da família agora. Então, qual é a nossa condição, né? Perante o Senhor?
Como é que nós estamos? Será que nós estamos dando valor ao Senhor, dando valor à palavra? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos nos voltar de fato para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Sem o Senhor nós não temos salvação. Então que Deus continue nos abençoando. Jesus é o Senhor. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Amém. É uma palavra de libertação para nós. Né? Jesus. Que vê aqui a fé desse homem, né? Era um homem de Deus. Sim. Que servia ao Senhor. Sim. Mas existia ali laço, né? Sim. Nós também somos homens e mulheres de Deus e precisamos ter convicção que também há laços. Então, tem que guiar o vosso adversário muito com mulher, né? O vosso derredor, né? Isso é laço. Ele tenta todo o tempo atragar os filhos de Deus. E Deus ele quer usar cada um de nós. Mas o inimigo também quer usar as criaturas de Deus, né? E muitas vezes a gente vai a lugares que Deus não mandou fazer, não mandou ir. Parece que a gente está andando na contramão. Deus vai Mateus 11:28, né? Sim. Vinde a mim. Aí você entende que Deus quer lhe dar descanso para você ir dormir e fazer qualquer outra coisa. Quando Deus ele dá descanso para mim, é para que eu possa ir mais além do que Ele está me mandando ir. Ele me descansa, me dá um descanso, que é para eu poder prosseguir. Amém. Mas muitas vezes a gente entende ao contrário. Eu vou até o Senhor e depois eu vou fazer o que eu bem quiser. Eu estou descansado mesmo, então agora eu posso dormir, né? E aí na sua dormida o inimigo vem e lança joio no meio do trigo, né? Senhor Jesus. Então quando o Senhor tira alivia o nosso descanso, é para que você possa prosseguir. Como ele diz aqui no versículo 9, e andarei. Então ele viu que ele invocou o nome do Senhor, o Senhor livrou a alma dele e agora ele pôde prosseguir. Amém. Mas se você continua cansado, onde é que você vai? Simplesmente você está endurecido, não pode fazer mais nada, então você não vai a lugar nenhum. Mas quando o Senhor tira e você reconhece que foi Ele quem tirou o seu cansaço, os seus fardos, agora você, por forma de agradecimento, agora você continua. Só que a gente vê que não é bem assim. Muitos filhos de Deus, depois que se sentem aliviados dos fardos do mundo, né, daquelas coisas que ele praticava, agora estou salvo, né? Então agora eu posso ficar em casa, eu vou adorar a Deus em casa. Né? E aí agora vem as consequências. Quando você fica muito tempo dentro de casa, na caverna, aí agora vem as consequências. E você vai esperar isso para invocar o nome do Senhor? Aí assim, eu vou esperar agora o laço de morte, a angústia do inferno, perturbação, um bocado de coisa para depois eu invocar e prosseguir. É melhor você continuar a sua caminhada com o Senhor, passando pelas provas e lutas do apóstolo Paulo, mas continuando a sua carreira, combatendo o combate, completar a carreira e guardar a fé. Não ficar, já que o Senhor me livrou, eu agora estou livre, estou salvo, né? Então agora eu posso fazer tudo em casa. Eu posso ir onde eu quiser, porque eu recebi salvação. Não. Quando o Senhor nos salva, nos tira, livra nossa alma, né? Da morte, das angústias, é porque Ele quer que você faça as coisas sem nenhuma acusação na mente. Mas como uma pessoa com acusação na mente, como vai poder fazer alguma coisa com o Senhor? Cheio de tribulação, né? De tristeza, uma pessoa triste, vai expressar o quê? Já que o Senhor é alegria para nós. Aí o Senhor vai dizer tudo isso, é para você realmente agora expressar o Senhor. Então, graças a Deus por essa palavra. Amém. Então, quando a gente vê essa mensagem, é para a gente se encher de alegria e dizer, obrigado. Porque todos nós aqui passando por lutas, provas, Senhor Jesus. por angústia. Mas a alegria que está em nós, do Senhor em nós, aqui diz assim que as angústias do inferno se apoderavam dele. Mas quem deve se apoderar de nós é a alegria do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Essa alegria do Senhor, que é a nossa força, que está em nós, vai vencer todas as coisas. Mesmo que você está passando, já passei pelo vale, mas com o Senhor e no Senhor você nem sente. Você lá no final diz, por que é muito contra a sua vitória? Porque passou e não foi atingido, mas aqueles que foram atingidos nem vem contar mais, porque foi derrotado. Então nós precisamos de fato contar as vitórias, né? Amém. As vitórias de Cristo.
Então esse Salmo 16, 116, eu gosto muito dele, porque realmente ele... Isso aqui não é para a gente ficar dizendo, eu vou esperar chegar nessa condição, né? Vou esperar chegar nessa condição para então eu me voltar. Não, isso aqui é para a gente não deixar chegar nessa condição. O laço está armado. E todos nós somos conhecedores que existe laço. É? Aí agora você vai andar com alguém que já está com a corda na mão para lhe laçar. Deixar você tropeçar, cair, para ficar lá lamentando, para depois invocar o nome do Senhor, para depois é um processo. É melhor você se livrar dos laços. O passarinheiro, né? Livrar dos laços. Eu estava falando com o irmão, me diga com quem você anda, eu digo quem você é. Isso é laço. Se você está andando com uma pessoa que realmente não lhe ajuda, não lhe edifica, não dá palavras realmente que edificam, porque palavra bonita todo mundo tem, mas palavra que diga assim, essa aqui vai trazer salvação para nós, né? Quando ele diz assim, eu clamo o Senhor, ele me ouve. Quando você está falando com alguém que está realmente falando palavras de vida, isso é realmente edificante para nós. Amém. Mas alguém que está indo para caminhos tortuosos, e eu também estou com essa pessoa, aquelas, né? É laço. E aí você vai ficar doente, perturbado, sem ânimo, não tem força de prosseguir. O que mais você vai fazer? Nada. Então, mas quando você realmente é restaurado pelo Senhor, como eu estava falando na serradinha, Deus quer usar cada um de nós. Amém. Quinta passada, a irmã disse natural uma palavra, quando eu fui quinta agora, eu peguei de surpresa. Deus quer falar e Deus quer usar vocês. E toda quinta-feira a gente precisa fazer isso para que Deus possa estar de fato usando cada irmão e cada irmã. Amém. Vocês receberam já o descanso, foram até o Senhor, o Senhor tirou seus cansados, suas fadigas, agora você precisa, como forma de agradecimento, ir lá e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. E hoje eu posso falar, sou boca de Deus. Mas como é que você é boca de Deus, eu não falo nada? Não expresso, né? E muitas vezes quando a gente expressa é porque alguém está obrigando, forçando. Não, é automaticamente, espontaneamente, você vai lá e você expressa esse Senhor. Então, graças a Deus por essa palavra, o Senhor realmente abençoe cada irmão que ministra aqui. Essa mensagem de ontem realmente é para que cada uma deixa de esperança, né? Amém. E busque mais o Senhor. Não sinta livre dos fardos, né? E vá para o seu comodismo. Mas sinta livre dos fardos, busque o Senhor. Amém. Nem por ver muitas histórias do Senhor livrar alguém de alguma coisa e levar para casa. Muitos, mesmo sendo eles queriam prosseguir. Mesmo se não, vá para casa enquanto está seus parentes, né? Ou vá para casa e fica lá, não liga nada. Mas mesmo assim as pessoas, por se sentir livres, queriam seguir o Senhor. Sim. Então nós hoje somos libertos, somos de Senhor, eu quero. Eu preciso seguir o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa palavra, por essa mensagem. Né? Vamos continuar estudando. Vamos orar que a bênção chega. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Já conseguiu? Eita, rapaz, esqueci. Amém? O contrato, né, da chave já foi enviado para nós, que depois